alô, 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 Oi, oi, alô. alô. Boa tarde a todos. A gente vai dar início à apresentação da audiência pública com referência ao terceiro quadrimestre. Nós fazemos referência como sendo o terceiro quadrimestre, mas ela é acumulada. Nós vamos estar apresentando dados do ano de 2024 por completo, com índices anuais, tá? Então, deixo a palavra ao Leandro. A gente vai estar fazendo a apresentação. Dentro da... Vocês estão aptos a nos fazerem as perguntas. Dentro do que a gente puder estar respondendo de imediato, estaremos respondendo. E estamos à disposição. Então, eu vou pedir que apaguem as luzes, que vai ficar mais prático para a gente apresentar, que os dados vão ficar mais legíveis. E vocês podem nos interromper durante a apresentação e fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou o Leandro. Vou explanar a vocês o resultado então do exercício de 2024, que é a terceira quadrimestre de 2024 da audiência pública. Audiência pública, terceiro quadrimestre de 2024, contempla os meses de setembro a dezembro de 2024, conforme artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Por que estamos fazendo a audiência pública, né? Então, ela vai demonstrar e avaliar o cumprimento daquilo que está já estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem os seus limites constitucionais que tem que ser cumprido, e a LDO que define quais as metas que nós devemos cumprir e atingir. Para que serve essa audiência? Então, já, conforme eu falei, ela serve para nós vermos se o resultado aqui da execução orçamentária e financeira está dentro dos limites constitucionais. Então, o primeiro slide é o balanço orçamentário. Então, nós temos aqui a parte da receita e da despesa. O orçamento da receita e da despesa ele tem que ser igualitário, né? Então, a previsão inicial era de R$ 57.592.200,50. A parte da receita, ela sofreu atualização, mas aqui a gente permaneceu com o mesmo valor. Arrecadamos no ano de receitas, realizou-se, né? R$ 66.917.864,45. A nossa despesa prevista, então, é o mesmo valor da receita prevista, R$ 57.592.200,50. A atualização do nosso orçamento foi para R$ 82.309.976,40. Empenhamos no ano R$ 72.960.262,01. Então, se nós tirarmos o que nós recebemos do que nós empenhamos, nós tivemos um déficit orçamentário de R$ 6.042.397,56. Isso no encerramento de 2024. Volta esse slide um pouquinho. Para ficar transparente para vocês e ficar mais fácil o entendimento, receitas realizadas, 66 milhões, tá? Contra uma despesa executada, 72. Isso são algumas coisas que passam empenhadas, tipo convênios. Alguns convênios, a despesa total, ela já está empenhada, ela se encontra dentro dos 72.960. Mas o repasse por parte do concedente,
ele ainda não entrou nos cofres do município. Não encontra-se depositada em conta bancária na data de 31/12. Vou citar um exemplo para vocês. A pavimentação da Marginal, tá? Tem uma grande parte que ela está empenhada, embutida nos 72 milhões, mas o governo não repassou dentro de 2024. Se tivesse repassado, a nossa arrecadação seria maior de 66 milhões. Tá? Resultado primário. Então, na LDO, quando elaborada lá, nós não tínhamos uma previsão, uma meta estabelecida, então é zero. A receita primária, ela foi de R$ 55.738.963, contra uma despesa primária de R$ 67.451.405,79. Então, o resultado primário foi negativo em R$ 11.712.442,79. Para que serve essa meta? Se nós recebermos recurso de receitas correntes, ela dá suporte às despesas correntes, né, que são as despesas de custeio e manutenção. Quer dizer que o município aqui não conseguiu sobreviver só com as receitas correntes, teve que utilizar de receitas de capital para chegar ao montante das despesas. Porém, quando vem certos convênios, a gente contabiliza muitas vezes como despesas correntes, porque nós contratamos prestação de serviço e não muitas vezes a obra, né, por causa de certos projetos que são feitos. Tá? Compromissos da dívida pública. Então, nós temos aqui em 31/12, o encerramento da prestação de contas ficou: restos processados a pagar, R$ 215.727,19. Restos a pagar não processados, R$ 6.946.096,77. Depósitos de diversas origens, zero. Consignados a pagar, R$ 565.449,92. Total dessa parte do dívida flutuante, R$ 7.727.273,88. Responsabilidade de terceiro, aquelas dívidas que nós temos, as dívidas fundadas a pagar. Então, nós devemos de operação de crédito no encerramento do ano R$ 1.305.853,40. FGTS nada. INSS, que é a dívida parcelada em 20 anos para quitação, nós estamos devendo no momento R$ 594.074,28. Outros parcelamentos, incluso aí Sanepar, Copel e assim por diante, nós temos uma dívida de R$ 235.926,63. Subtotal desse grupo foi de R$ 2.135.854,31. Total geral da dívida do município é R$ 9.863.128,19. Cabe também a esse demonstrativo uma explicação que na segunda coluna, restos a pagar não processados, a terceira coluna, tá? Cabe o mesmo comentário que eu fiz no slide anterior, que as despesas, como eu me referi, que estavam empenhadas, nesse demonstrativo elas vão aparecer ali não processadas. Por quê? Porque nós só podemos processar uma despesa a partir do momento que nós tenhamos o aceite dela, seja um veículo, seja uma obra, tá? A obra tem que ter a planilha de medição por parte da engenharia, então é nessa situação que eles se tornam restos a pagar não processados. No exercício seguinte, nós já tivemos uma liberação de recursos, foi repassado à empresa, através da nota fiscal apresentada e a medição por parte da engenharia, foi-se feito o processo de liquidação e efetivado o pagamento. Tá? O próximo slide trata da dívida consolidada do município.
Então, nós temos um total de dívida consolidada no município de R$ 2.135.854,33. As deduções. As deduções, ela ali vem contemplado os valores saldo em caixa menos os restos. Então, ele faz um cálculo para chegar nas deduções. R$ 10.679.518,11. Então, a nossa dívida, ela é em caráter negativo, então nós temos saldo suficiente de R$ 8.543.663,78. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses foi de R$ 60.295.567,65. Então, o valor da nossa dívida dividido pela receita corrente líquida, nós temos um endividamento de 14,17%. Transferência ao Legislativo Municipal. A nossa meta era de transferir ao Legislativo Municipal R$ 2.507.865,50. Foi feita a transferência durante o ano de 2024 ao Legislativo, exatamente o mesmo valor de R$ 2.507.865,50. O Legislativo Municipal devolveu ao Executivo R$ 1.109.307,27. Portanto, o Executivo sobreviveu o ano financeiro de 2024 com R$ 1.398.558,23, 57,77% do valor transferido. Só complementando, nesse valor de 1.398.000, está incluso também o que sobrou da construção do prédio da Câmara, tá? Então tá os dois valores aí, ok? Alienação de ativos. Não teve alienação de ativos no exercício de 2024, somente rendimentos bancários, que figurou em R$ 385,87. Para 2025, então, o saldo até o momento é de R$ 385,87. Renúncia de receita. Não tivemos execução nada de refis ou algo nesse sentido no município. Disponibilidade de caixas e restos a pagar. O total de ativos disponíveis em contas bancárias no final do exercício de 2024 foi de R$ 12.158.666,13, sendo que R$ 3.939.380,13 são de recursos livres, que são não vinculados, e R$ 8.219.286 são de recursos vinculados a convênio, programa ou operação de crédito. Já nós encerramos o exercício de 2024 com uma dívida de restos a pagar de R$ 7.161.823,96, cuja os restos livres a pagar são de R$ 1.218.853,52, e os recursos vinculados a convênio, programas ou similares foi de R$ 5.942.970,44. Então, se nós fizéssemos uma conta, total do ativo menos o que nós devemos, se fôssemos pagar, sobraria em disponibilidade de caixa ainda R$ 4.996.842,17. Vejam vocês que a situação financeira do município, ela é uma boa situação, tá? Porque se a gente analisar recursos não vinculados, 3.939.000, contra restos a pagar de 1.218.000, sobraria em torno de 1.700.000 de caixa livre ao município ainda, tá? Então, temos que ver que a estrutura financeira do município hoje ela se encontra boa. Operação de crédito. Então, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses foi R$ 60.295.567,65.
nós podemos ter uma capacidade de endividamento, né, que é comprar recursos financeiros, de R$ 9.647.290,82. O município tem contratado uma operação de crédito de R$ 4.500.000, cuja a documentação está sendo tramitada em cartórios judiciais, porque teve alguns processos, está trocando o projeto assim por diante, mas não foi disponibilizado ainda. Mas se fosse disponibilizado esse recurso, nós estaríamos usando 46,64% do valor destinado. Garantias e contra-garantias. Só temos a base de cálculo, que são as receitas, que formam a base, mas não temos nada executado. Despesas com ações de serviços públicos. O orçamento da saúde para o exercício 2024 inicial era de R$ 12.637.731,25. O orçamento teve um salto para R$ 19.551.342,76. Empenhou-se R$ 18.059.037,96. Desses 18 milhões, apenas R$ 12.190.044,20 é o que serve para a apuração dos índices. Apuramos a receita que forma a base de cálculo para os limites dos gastos com saúde de R$ 48.932,67. Nós temos que gastar no mínimo 15%. Dividido os 12 milhões pelos 48 milhões, tivemos um percentual aplicado de 24,91%. Ou seja, aplicou em saúde R$ 4.850.234,14 a mais do que os 15%. Vocês podem até se perguntar por que empenhou 18 milhões, mas somente 12 serviu para calcular um índice de 24,91, tá? Os tribunais, a própria legislação, ela define que recursos vinculados, seja do Estado, seja da União Federal, como por exemplo, recursos de fontes específicas do governo federal, tem que ser deduzida. Recurso que faz pagamento de alguma área específica também é deduzido, tá? Então, vocês podem ver que se realmente fosse calculado o percentual sobre o total da despesa empenhada, o nosso índice seria muito mais do que, estaria perto dos 40%, tá? Receitas e despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o orçamento atualizado da educação foi para R$ 19.017.797,08. Deste total, empenhou R$ 17.763.610,05, cuja mesma coisa, o cálculo é semelhante ao da saúde. Desses 17 milhões, apenas 14.387.093,58 serve para efeito de índice. A base de cálculo apurado para efeito do índice da receita arrecadada para a educação foi de R$ 50.731.793,23. Teríamos que aplicar 25%. Dividiu 14 milhões pelos 50 milhões, tivemos um percentual de 28,36%. 3,36% a mais do que manda a Constituição. Um exemplo bem prático do que é aceito para fins de cálculos ou não é a merenda escolar. Vocês acham que a merenda faz parte do índice, do cálculo ou não? Não, ela não faz base. Por quê? Material contabilizado como 33,90,32. Distribuição gratuita. Uniformes escolares. Tá?
também não entra no cálculo, ele é deduzido, tá? Por quê? Porque na realidade o aluno ele vai transitar fora da escola com o uniforme, tá? Merenda escolar não está sendo diretamente aplicado na questão educacional, e sim alimentar, tá? Então tem essas situações que vale a pena enfatizar para vocês. Fundeb. O Fundeb ele está dentro da educação no percentual ali dos 28,36%, mas ele tem um cálculo específico sobre o plano do magistério, né? Então, nosso orçamento inicial era de 10.338.000, pulou para a parte negativa de 10.012.000, mas foi empenhado no 70%, 7.368.863,94 reais. Arrecadamos 9.755.077,82 reais. Teríamos que aplicar 70%. Dividimos o 7 pelo 9, então tivemos um resultado de 75,54% do mínimo dos 70%. Só explicando, que vocês podem se perguntar, tá, o município recebeu 100% do Fundeb, mas investiu 75,54% no pagamento de servidores. E essa diferença? Aonde que foi? Aonde que ela está? Nós podemos pagar motoristas, combustível, energia, toda a manutenção que é feita em relação às escolas, tá? E lembrando que da diferença dos 30%, nós temos um convênio com a APAI, que é por direito da APAI receber recursos do Fundeb, tá? Esse ano de 2025 está sendo feito um novo aditivo, o que vai ser repassado para a entidade APAI é R$270 mil, de fevereiro a janeiro de 2026. Tá? Despesa com o pessoal executivo municipal. Nos últimos 12 meses, então, a receita corrente líquida figurou em R$ 60.295.567,65. A despesa com a folha de pagamento dos profissionais da prefeitura ou do executivo municipal foi de R$ 29.151.151,92. Então, o percentual foi de 48,35%. Então, nós estamos abaixo do limite prudencial e estamos abaixo do limite de alerta também. Despesa com o pessoal do Legislativo Municipal. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses é a mesma do Executivo, R$ 60.295.567,65. A despesa com o pessoal do Legislativo Municipal foi de R$ 1.412.872,91, 2,34% da receita corrente líquida, também dentro dos limites aceitáveis pela Constituição. Essas informações que nós acabamos de passar para vocês sobre metas fiscais, ela está disponível no portal da Prefeitura, na página www.sabaldia.pr.gov.br, no ícone Portal da Transparência, Audiências Públicas. A gente fica à disposição, da nossa parte seria isso que a gente teria a apresentar. Vocês podem perceber que a nossa apresentação ela é mais técnica, não é uma apresentação totalmente detalhada, porque se fosse para detalhar todos os passos, a gente ficaria muito tempo aqui. Mas nos colocamos à vossa disposição, caso ficou alguma coisa em dúvida para vocês, a gente está aqui para solucioná-las, respondê-las na medida do possível, tá? Então, nos colocamos à disposição, eu, o Leandro, e o que a gente não souber responder, de repente a gente vai procurar os universitários aí para... Oi? Sim. E eu faço uma solicitação que vocês assinem
essa lista de presença aqui, porque depois também vamos ter que passar aqui para a Jéssica para manter em arquivo. Lembrando que agora teve uma mudança perante ao Tribunal de Contas, que é a Câmara Municipal que vai fazer a declaração da realização da audiência pública junto à página do Tribunal de Contas. Até então era o município que fazia, mas em razão de vocês não terem a casa, e agora uma bela casa, né? Isso fica por obrigação da parte administrativa da Câmara Municipal de colocar os dados lá junto ao portal do Tribunal de Contas, tá? Então a gente fica à disposição de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitem a oportunidade, que outra só daqui 4 meses. Assim, também, complementando, o município, como disse o Leandro, pode até fazer isso. Poderia utilizar os 100%. Muitos e muitos cálculos foram feitos quando dessas situações que você ponderou. Mas a gente, como área técnica, nós temos que analisar o que isso pode acarretar lá na frente, o impacto em termos financeiros, né? Então, assim, não adianta a gente melhorar por uma parte, mas a gente vai estar afetando outras partes, né? O município, de algum lugar, ele vai ter que tirar esse dinheiro para pagar convênio com a APAE, algumas questões do transporte escolar que pode ser utilizado, combustível e tudo mais. Mas que pode ser utilizado, pode. Então, de antemão, a gente agradece a todos os vereadores presentes, a doutora Andréia, o nosso controle interno lá, os visitantes também. Então a gente nos coloca à disposição, tá? Caso vocês precisem de algum esclarecimento por parte da área técnica, eu estou na contabilidade, estamos à disposição. Sei que os novos vereadores também têm alguma vontade, alguma coisa que querem conhecer, então a gente se coloca à disposição, tá? E o nosso muito obrigado a todos. Só lembrando uma questão que não precisa ser gravada não, tá? Esses índices que foram demonstrados aqui